Vamos estudar a palavra de Deus. Culto da palavra, quarta-feira. Eu quero que você abra a sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 9. Graças a Deus. Estamos quase lá. Epístola do escritor aos Hebreus, capítulo de número 9. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Recomendo sempre que você traga a sua Bíblia, que você faça as suas anotações, especialmente na sua própria Bíblia, em um material à parte, caderno, enfim. Faça as suas anotações para que isso possa ajudá-lo no seu aprendizado, na forma com que você vai captando, absorvendo, né? Amém? Vamos lá? Graças a Deus. Hebreus capítulo de número 9. Claro, sempre também cumprimentando a todos os que estão pela internet, que Deus abençoe. De perto, de longe, Deus abençoe em nome de Jesus. Capítulo 9, versículo 1. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candelabro e a mesa e os pães da propiciação, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados, por ignorância do povo. Dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã purpúrea e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos,
figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez só, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Diga graças a Deus. Amém. Eu não sei se os irmãos, especialmente os que são fiéis ao culto da palavra, e eu entendo de todo o coração o sacrifício e a sobrecarga e o trabalho e os muitos trabalhos e as muitas tarefas, mas nós temos um culto da palavra, eu acredito que bem responsável em relação ao que a gente ouve e aprende da palavra de Deus. E eu me pergunto por que, às vezes, a ausência de tanta gente que podia estar aqui. Mas aqueles que fielmente vêm e nos acompanham desde o princípio da Epístola aos Hebreus, especialmente semana passada, por exemplo, eu quero crer que você teve lances de entendimento, de iluminação, de entendimento, de toda essa conexão sobrenatural em que Cristo, como nosso sumo sacerdote, na cruz, ele tem acesso agora ao Éden original de Deus, trocando o primeiro, tirando o primeiro, estabelecendo o segundo, porque o seu sangue vai clamar muito mais alto do que o sangue de Abel. Então esse processo, veja que as sombras em relação às coisas futuras, o processo de santificação do santuário terrestre ou do tabernáculo terrestre, em relação também por um sacrifício muito mais excelente, também se cumpriu. Jesus não chegou perante Deus para reconciliar o povo de mãos vazias, mas trouxe o seu sangue, estabelecendo o seu sangue no lugar do sangue de Abel, que era o que estava lá. Então, se você entender, veja como é impressionante a conexão sobrenatural e como a nação dos hebreus, depois Israel, eles tiveram acesso a toda essa revelação do próprio verbo, do próprio Deus manifestado através do Filho, mas não conseguiam entender. Eles não conseguiam discernir, não conseguiam perceber. A manifestação de Deus se organizou por nações, Israel e igreja. Israel despreza a chamada de Deus para sacerdócio universal, a igreja abre mão disso, a igreja recebe o que Israel abriu mão, está sobre a igreja vai ser estabelecida com Cristo para reinar, a glória da igreja será julgar sobre as nações. Haverá no final, lá depois, no final do milênio, coincidindo com Gog e Magog, por exemplo, o restabelecer do fermento que vai ativar as nações para dar a ele toda a glória. Então, está tudo conectado. E é glorioso como Deus reservou à igreja a capacidade de entender essas coisas. Então, eu quero repassar algumas figuras aqui para você entender como tudo que Deus fez e tudo que Deus faz é absolutamente perfeito. E que isso nos estimule, que isso nos encoraje, que isso nos gere curiosidade e fome pela palavra de Deus ainda mais. Aqui no versículo de número 1 até o versículo de número 4, eu li todo o texto para ficar como registro, porque a gente vai passar todo ele hoje. Do versículo 1 ao versículo de número 4, a aliança mosaica que está se tratando aqui, essa primeira aliança, nesse ambiente de ordenação e culto divino, a ordenança mosaica ela surge com o intuito de organizar, legislando sobre, especialmente, o culto e a relação das pessoas com Deus. Comportamento, atitude, ambiente, lugar, local, liturgia, elementos,
passos, etapas, reverência, cerimonial. Então a lei mosaica ela vem também para organizar essa legislação de culto, considerando muito antes também o próprio ambiente, ou muito mais o ambiente onde esse culto acontecia, porque também tudo isso se conectava, se construía para se aproximar de Deus. É importante considerar a forma com que a gente chega, permanece, estando aqui, oferecendo o nosso culto, frequentando aqui, ouvindo, respondendo, enfim, tudo o que constrói ambiente, liturgia, atitude, comportamento, tudo isso vai nos conectando, nos levando cada vez mais perto de Deus. Ele usa uma expressão aqui, o tabernáculo terrestre, ou o santuário terrestre, esse ambiente aqui, que era um acesso privilegiado para reis, mas agora o Senhor o organiza de tal forma que o tabernáculo vai se construindo, a manifestação do verbo, através dos tempos, pelo evangelho de Deus, pela vontade de Deus, pelo plano de Deus, pelo querer efetuar de Deus. Quando o povo olhava para o tabernáculo terrestre, eles tinham a visão de todo o processo de salvação na pessoa do Cristo, evangelho após evangelho, em toda a sua tridimensionalidade, porém não conseguiam perceber, não conseguiam ver. Um dia lá na frente há uma discussão, tudo começa quando eles zombam de Jesus, porque na manifestação do reino, Mateus capítulo de número 12, na manifestação do reino ele expulsa demônios e dizem que ele o fazia em nome de Beelzebu, o príncipe dos demônios. E aí então ele chama a atenção dizendo, há um equívoco aqui, se eu faço isso pelo nome do príncipe dos demônios, pelo príncipe de Satanás, como é que isso funciona? Porque os demônios estão divididos, porque eles estão brigando entre si, uma casa dividida não prospera. Ali nasceu a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é dizer que a obra que o Espírito Santo faz foi operada por Satanás. Ali começa o problema. Por causa dessa atitude é que eles perderam a visão e a audição. A partir dali, Jesus só fala assim, ó, vou contar-lhes uma parábola, vou contar-lhes uma parábola, vou contar-lhes uma parábola, uma parábola, uma parábola. E aí os discípulos perguntam, por que o senhor não é mais aberto? Por causa daquela atitude de desprezo em relação ao que ele fazia pelo Espírito Santo e manifestação do reino, os olhos e os ouvidos foram fechados. Então, quando nós desprezamos a excelência da revelação de Deus, nós perdemos a capacidade de entender. Então, não me admira que algumas pessoas dizem, pastor, eu leio, mas não entendo. Em algum momento você desprezou. Porque é quase que associativo o desprezo ou a falta de fome, interesse, curiosidade, vontade em aprender e saber dele, é quase que correr o risco de associar uma obra do Espírito Santo a uma obra de Satanás. Percebe? E aí começa uma série de discussões. Enfim. Então vamos lá. Eu quero usar um quadro visual aqui hoje, só para tentar te explicar uma coisa, para aumentar a sua fé. Por favor, pastor Jefferson, nos ajude lá com a primeira figura. Eu vou projetar as três figuras uma após outra, eu vou pedir a gentileza, mas depois a gente volta e fica só aqui por enquanto, tá? Bom, essa é a figura do tabernáculo terrestre. Moisés recebe de Deus uma sombra do tabernáculo celestial. Perceba que as dimensões dos elementos, de tudo que compõe a madeira, o tecido, as cordas, as amarras, as peles de cabra, o cobre, o bronze, a prata, o ouro, a madeira, tudo foi dado a Moisés por Deus, porém sujeito à limitação da mente humana em entender e dimensionar o material, o conteúdo, o elemento que deveria ser usado. Quando nós, na eternidade, tivermos acesso a esse ambiente espiritual autêntico, original, nós vamos nos surpreender com o que a gente vai ver lá. Mas a ideia é o seguinte, Êxodo capítulo 25, eu quero um lugar para me manifestar ao meu povo vai me ver e me ouvir. Eu vou falar com eles vão falar comigo, vou reconciliá-los comigo, vou mantê-los vivos, aquela história da lei. Toda alma que pecar,
morre. Então Moisés chega e diz, se o senhor não organizar isso aí, o senhor vai matar todo mundo. Então se organiza o processo de que só morre quem realmente quebrar. Porque na verdade, quer dizer, só morre mais cedo quem quebrasse, né? Agora veja só o processo. Quando você olha para a figura do tabernáculo, não parece, mas todos os elementos de Cristo estão aqui. Avança um pouquinho mais, pastor, para a próxima, só para eu dar uma visão geral, depois a gente volta aqui. Esse espaço aqui, ó, é o também chamado de tabernáculo interno, que é o ambiente onde o lugar santo e o lugar santíssimo estavam, as 5 colunas, que depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, Efésios 4 e 11, aqui representam os 5 ministérios, porque os 5 ministérios, todos estão conseguindo ver bem aí? O senhor está vendo, pastor, bem? Tá? Os 5 ministérios, eles trabalham para que, como uma mão que conduz a igreja, leve a igreja à presença de Deus. Então nós temos aqui o apostólico, o profético, o evangelístico, o pastoral e o mestre. Então esses 5 ministérios trabalham conduzindo o povo à revelação de Deus. Percebe? Eu não sei se eu já fiz aqui já expliquei nas mãos, eu não sei se eu expliquei nas mãos. Os 5 ministérios, eles se apresentam assim, de uma forma bem curiosa, no formato de uma mão. É a mão de Deus que conduz a igreja. Então, o polegar, apostólico, indicador, profético. O do meio aqui, que é o dedo médio, evangelista. O anular do anel, que é o pastor. O dedinho é o mestre. Então, a habilidade é bem interessante, ó. Veja que coisa. O dedão da mão, sem fazer força, é o único dedo da mão que tranquilamente alcança todos os ministérios, sem você fazer muita força. Então não adianta você dizer, eu consegui, pastor, fazer diferente. Não inventa, moda. É assim. Inventa não. É porque a gente gosta de competir o tempo todo, né? Compete não, fica tranquilo, relaxa. Olha aqui, visão apostólica. Esse ambiente ministerial, que foi, infelizmente, desprezado efetivamente durante muitos anos, mas ele não precisa ser necessariamente título, mas pode ser dado como habilidade. O apostólico sustenta a visão, é o alicerce. Diferente do que muita gente acredita, ele já não aparece mais, porque ele é o prótons, ele é o alicerce. Ele sustenta uma visão sobre ele. Então o apostólico, ele tem acumulativo todas as demais habilidades, proféticas, evangelística, pastoral e mestre. Os outros dedos, ó, não fazem isso com facilidade. Então o apostólico faz. O dedo indicador é o dedo profético, que aponta, assim diz o Senhor. O dedo do meio é o maior dedo da mão, é o ministério evangelístico, missionário, que é o ministério que sobressai, ou seja, em habilidade, em alcance, em dimensão. O dedo anular é onde está o anel, a aliança, é o dedo da exposição, é o dedo do compromisso, é o dedo da fidelidade. Eu tenho um compromisso com uma esposa, com uma mulher, com uma igreja, com uma casa, com uma família, eu tenho um compromisso. Se você perceber, é bem curioso, quer ver? Ó? O dedinho é o mestre, que entra assim, ó. Tá vendo? Ele entra em profundidades. Ele extrai complexidade com profundidade. Se você puder prestar atenção, todos os outros dedos, ó, se a mão fechar, ó, ficam de pé sozinho, tá vendo? Se a mão fechar, o dedo anular, que é o dedo pastoral, é o único dedo que não fica de pé sozinho e ninguém se levanta. Porque o pastor sozinho não vai muito longe. Percebe? O dedo anular é o pastoral. Ó. É o único que ele não fica de pé. O indicador fica, o do meio fica. É feio, mas faz o quê? Tem que explicar. É o povo que inventou, né? Quem dá a ideia, ó, tá vendo? Mas o anular, ó, não levanta. Porque para o pastoral funcionar, todos os outros têm que fluir com ele. Percebe? Então, em cada uma das nossas reuniões, tem que ficar claro a visão, o profético, o evangelístico, o pastoral ao redor da mesa e a profundidade da maestria, do ensino, da capacidade de aprender. Essa mão conduz o povo ao nível de revelação. Então, aqui nós temos o lugar santo com o lugar santíssimo. No ambiente do lugar santo era dividido pelo véu. Aqui no lugar santíssimo, santo dos santos, é onde ficava a arca, com o maná, a vara de Arão que floresceu, e as tábuas da lei. Quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava aqui, ele encontrava à esquerda o castiçal, aceso, do lado direito a mesa com os pães asmos, tendo o cheiro doce e o gosto amargo.
E na frente ficava o altar de incenso, que é constante adoração. Então existe uma trajetória aqui, existe um caminho para chegar nesse ambiente. Então nós estamos tratando de sombra e aplicando de uma forma bem devocional para a igreja. Avança um pouquinho mais, porque depois eu volto com detalhes, pastor. E o próximo, só para você ter uma ideia, quando os hebreus paravam, essa era a disposição, ó. Aqui estava o tabernáculo. Quase 3,5 milhões de pessoas, a população do Uruguai, em torno do tabernáculo. Sendo que aqui ficava a tribo de Levi. Moisés, Arão, sua família, os coatitas, os gersonitas e os meranitas. Então aqui ficava a tribo de Levi, que auxiliavam os sacerdotes na condução, no cuidado, na limpeza, na proteção e tal. As tribos ficavam em volta. Curiosamente, a disposição das tribos formava uma cruz. E eles não sabiam. Eles não percebiam. Ah? E assim por diante. Volta lá no tabernáculo então, pastor Jefferson, por favor. Na primeira figura. Aqui está. Aqui nós temos toda a manifestação do verbo, do processo de salvação, da vontade de Deus para com não só a nação dos hebreus que despreza o sacerdócio universal, mas que agora alcança a igreja. Então a disposição aqui é o seguinte: a tenda do lado de fora, ou a cerca do lado de fora, cada uma dessas colunas aqui, ó, cada uma dessas colunas aqui era feita de madeira de acácia incorruptível. A base era de bronze, embora aqui colocaram azul, porque eu não achei outra opção, mas a base é de bronze e o topo de prata. Essas amarras aqui, ó, era de peles de cabra. E aqui, essas estacas aqui, ó, também eram de cobre. E disse Deus a Moisés: quando você fincar as estacas, deixe metade dentro e metade fora. Porque aqui está todo o processo, ó, madeira incorruptível, Cristo como pecador, porém sem pecado. O cobre, a base de cobre, ele desce pelas amarras do pecado como pecador, base de cobre, como sofredor, metade dentro, metade fora. Não fica lá porque ele ressuscita. Sobe, o topo aqui é de prata, em redenção para nos levar à presença de Deus. Em cada uma dessas colunas do lado de fora da cerca tinha a representação de todo o processo, morte e ressurreição de Jesus. Em cada uma delas tinha o significado. Aqui na parte de entrada, aonde você tem a parte que entra para o átrio, que é esse espaço aqui, o pátio, ela tem aqui 4 cores. E estas 4 cores dispostas aqui, púrpura, carmesim, azul e o linho fino, ou o linho branco, né? Elas apontam para os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E o curioso é o seguinte, que a altura dessa cerca era em torno aproximadamente de 2,20 metros, 2,35 metros, depende do historiador, até 2,40 metros. O importante é saber o seguinte, que a altura dessa cerca aqui era o suficiente para um homem em a altura normal da época, de 1,75 m a 1,80 m, era impossível que a pessoa visse o lado de dentro, sem entrar. Então, do lado de fora, não entendia o que se fazia do lado de dentro, porque a altura era alta, então não tinha como ver. Aqui já começa o mistério. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Percebe? A porta de entrada do tabernáculo, a primeira chamada de caminho, é o acesso. Sacrifício, batismo, crucificação, água, ressurreição, verdade de todo o processo, vida, lugar santo dos santos. Então, caminho, verdade e vida. Caminho na porta de entrada, verdade no lugar santo, vida no santo dos santos. Então, o que é isso aqui? Isso é o caminho para a glória de Deus. Então fica claro aqui por que algumas pessoas nunca fluem em Deus. Porque eles estão do lado de fora. E do lado de fora não tem como entender o que acontece do lado de dentro. Você tem que entrar. Eles não pegaram. Tem gente que está há 50 anos frequentando o culto do lado de fora, só vendo o cheiro da fumaça. A título de sombra, profeticamente falando. Tem gente que está há 50 anos do lado de fora.
só tentando adivinhar o que acontece do lado de dentro, vendo a fumaça de longe. Você está entendendo? Por que que algumas pessoas têm dificuldade de entrar? Porque logo atrás, essa porta esse portal de entrada aqui, que é o caminho, logo atrás dele, nesse vão aqui, ó, bem nesse vão aqui, tinha uma cortina de linho fino. E nessa cortina de linho fino, quando você os sacerdotes que auxiliavam aqui e serviam aqui, quando se entrava aqui na representação de levar o pecado do povo, o animal selecionado aqui fora, levado aqui dentro, preparado do lado, sacrificado aqui, o sumo sacerdote se lavava para entrar lá uma vez por ano. Mas ao longo do ano havia toda uma representação de me socorre que eu estou fazendo coisa errada, me socorre, ok? Então, para o indivíduo entrar aqui, ele tinha que encarar aqui, ó, bem aqui, pena que não tem, uma cortina de linho fino. Então, depois que você passa pelo caminho que é Cristo, você encara uma cortina de linho fino, que fala de perfeição. Deus nunca nos dará carga maior que não possamos suportar. Se a Bíblia diz sede perfeitos, porque Ele é perfeito. Sede santos, porque Ele é santo, é porque é possível. Considerando que santidade não é o quanto você tem de Deus, mas é o quanto Deus te tem. Então, quando se passava pela porta, que era o caminho, passava-se pela porta e tinha que encarar a cortina de linho fino. Percebe? Por que que algumas pessoas hesitam? Eles demoram muito tempo aqui fora. Porque para seguir com Cristo tem que mudar de vida. Eu vou falar de novo. Para seguir com Cristo tem que mudar de vida. Então muita gente prefere a vida que leva aqui, achando que está perto de Deus, vendo a fumaça de longe. Percebe? Quando Cristo vem, morre e ressuscita, esse ambiente aqui, ó, é desfeito. Por isso que a partir do versículo de número 9, não existe mais esse ambiente aqui. Porque de ano em ano isso aqui tinha que ser feito. Mas Cristo vem, morre uma vez só, e nele nos tornamos um só batismo, um só Deus, uma só fé, um só batismo. Isso aqui acaba. Mas o santo e o santo dos santos permanece. Percebe? Aí existe um processo. Então veja que coisa interessante. Havia um testemunho da incorruptibilidade dele, do sacrifício, ressurreição, redenção, Mateus, Marcos, Lucas e João, acesso pelo poder do Evangelho, o Evangelho de Cristo, perfeição, linho fino. O processo é uma caminhada até a glória da presença de Deus. Existem pessoas que nem saíram daqui. A passagem por aqui foi quase que irrelevante. E o significado das águas não caiu a ficha ainda. É um processo mais religioso. A Bíblia diz que o batismo, Evangelho de Mateus se encerra dizendo, ido por todo mundo e fazei discípulos. E então, batiza-os. Batismo, irmão, é para discípulo. Batismo é para quem entende. Por isso que a gente já deu banho em um monte de gente com 12, 13 anos, que até hoje não sabe por que desceu nas águas. Ensina eles. Quando eles se tornarem discípulos, serão como minha família, serão próximos de mim, estarão junto de mim, vão ver e vão ouvir. Você percebe que tem gente que passou pelas águas que não tem significado algum? Que não tem importância alguma no corpo? Importância alguma na igreja? Qual foi o interesse? Estatística. Batizamos 15, batizamos 20, batizamos 1000. Uai! O que sabem? Do que conhecem? Não, mas peraí, pastor, mas a Bíblia diz lá no livro de Atos dos Apóstolos, que quando Felipe correu atrás da carruagem, estava lá o servo da rainha de Sabá, estava lá o servo lá das terras do sul, e é interessante que Mateus 13 diz que as terras do sul julgarão a Israel. Os africanos que se converterem irão julgar aqueles que desprezaram a vinda do Messias. Por causa dessa mulher que visitou Salomão. Olha que loucura. Pastor, mas ele chegou, correu e batizou o cara. Olha o processo. Corre, Felipe, senão você não pega o homem. Ele saiu correndo. O que o homem estava fazendo? Lendo o livro do profeta Isaías.
e descobriu que um Salvador viria como menino e nasceria com poder e autoridade e graça e cetro e trono e coroa, porém humilhado, mas se levantaria com graça e poder, e lendo, e lendo, e lendo, e lendo. Aí ele perguntou: já entendeu o que você está lendo? Então para que eu te explico. Parou e explicou. Explicou, qual foi a reação do cara? Posso ser batizado? Eu não posso te dar um banho. Você tem que querer isso. Você tem que chegar num ponto da sua relação com Deus, pastor, o que me importa de ser batizado? Porque eu entendi o quanto Ele me amou e sei que isto é doutrina dEle. Morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Fazer isso por costume, essa é a minha preocupação. Infinidade de jovens, adolescentes e até adultos que sumiram, porque esse ambiente não significa nada. O que se faz depois do conhecimento do Evangelho? Qual era a primeira coisa que tinha que encarar depois da porta de entrada? O altar de sacrifício. Porque você não vai adiante para lugar nenhum enquanto sua carne não morrer aqui, ó. Eu entendo a fraqueza de muita gente. É 30 anos fazendo isso. Presta atenção. Pastor Jefferson, acho que eu risquei toda a parede aqui com o dedo. Depois tem que pintar de novo. Eu estou empolgado com a figura. Depois a gente confere. Primeira coisa que se encontra depois que você encarou o Evangelho. Quero aceitar Jesus como Salvador. Beleza. Está vendo como o cu da palavra é importante? Você tem que encarar o altar de sacrifício. Você tem que passar pela cruz. Você tem que se encontrar lá e saber que há um sacrifício feito lá. Arrependimento, confissão, carne tem que morrer. Aqui o sangue era derramado e a carne era morta. Domingo nós falamos sobre a carne batalhando, te dando força para você continuar frustrado, ferido, em guerra espiritual. Você não pode lutar carnalmente, você tem que lutar espiritualmente, tem que morrer aqui, ó. E só tem uma forma de você condicionar a sua carne, colocá-la alinhada no processo de entrega, rendição, vida de oração. Nem jejum faz isso. Vida de oração, você tem que parar. Orar não é sair daqui igual um doido querendo orar 10, 15 horas no dia, porque oração é relacionamento. Você está entendendo? Você só vai mais longe quando você conhece bem a pessoa. Amor. Você só vai mais longe se você conhece bem com quem está falando. Se você ora com Deus de vez em quando, é estranho ficar com Ele 1 hora. Então, o que a gente vai falar, né? Uou. E um amigo nosso lá de Foz do Iguaçu que morreu, tadinho, era artista plástico. Já vou lembrar do nome dele, alto, grande, forte, o pastor Jeff vai lembrar dele. Joel, que pintava, lembra, Jeff? Joel que pintava alto, grande. A gente ia no monte orar com ele, aí o Joel dobrava em cima de uma pedra, dava 5 minutos, ele sentava. E a gente tocava o barco. Lá no Carimã tinha um cenáculo de oração também, onde o sogro do pastor Jefferson construiu lá. Foi o Rafael que construiu aquele cenáculo, né? Pastor Rafael. Aí tinha oração no cenáculo. Eu ia com o Lica lá, a gente chorava lá, o Real Dia. Aí o Joel, 5 minutos ele levantava e sentava. E a gente tocava o barco, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Quando a gente entrava, o Joel. Aí ele acordava. Ué, Joel, o que deu? Rapaz, com 3 minutos eu contei tudo que eu precisava. Não sei de onde vocês tiram tanta prosa. Vocês não terminam mais essa conversa. Você só vai mais longe se você conhecer bem com quem você está conversando. Percebe? Senão não vai. Evangelho, começo, caminho, carne tem que morrer. Só na oração. Uma vez carne morta, pia, lavatório, espelho das mulheres. O sacerdote se via, o sumo sacerdote se via, se limpava, se lavava. Aqui fala o processo da revelação da palavra. Porque a água, que é símbolo da palavra, carne viva não ama a Bíblia. Vou falar de novo. Carne viva não ama a Bíblia. Crente carnal não gosta de palavra. Estou cansado, trabalhando 18 part-time, vigia. Isso pode ser carne. Tem gente que é crente, mas tem gente que é carnal. Carne viva não gosta de aprender sobre ele. Cuidado. Então dá graças a Deus pela sua disposição. Carne morreu, se lava pela palavra. Agora estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Uma vez que você está limpo pela palavra, você ganha acesso ao lugar santo.
Bota lá de novo, pastor Jefferson, já que a gente está indo aqui, vamos para o lugar santo. A imagem que dá o lugar santo. Evangelho, carne morreu, água, quer dizer, você começa a ter fome pela palavra, sede pela palavra, desejo pela palavra, a carne não te impede mais. Você tem fome, desejo, leitura, você ora, você busca, quer encontrar o Senhor, você tem sede. Chega uma hora que você começa a ganhar habilidades ministeriais. Dons e habilidades ministeriais. Irmãos, Deus é tão incrível, tão incrível. A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 12, quando uma pessoa sai da presença de Deus, desviou-se, abandonou sua fé, a igreja, saiu da presença de Deus. A Bíblia diz que antes a casa era bagunçada e dominada por demônios, não é? Mas quando o Senhor Deus entra, Ele organiza, Ele limpa. E a Bíblia diz que quando a pessoa desiste de Deus, e os demônios voltam trazendo consigo outros 7 espíritos, encontram a casa arrumada, adornada, organizada, limpa. O cara é tão terrível, ele abandona Deus e Deus diz, eu estou indo, mas vou deixar a casa limpa, porque eu não sou bagunçado igual esses demônios que você tem. Estou saindo, mas vou deixar a casa limpa. O que é deixar a casa limpa? Mesmo que a pessoa despreze a Deus, Deus ainda o deixa com dons e habilidades. Por isso que é comum você encontrar, por exemplo, um desviado que profetiza, tem revelações, entende a Bíblia, e tem textos bíblicos, decora e canta bem. Às vezes parece na internet aí, mendigo achado na rua cantando louvor. E a voz do cara é assustadora. Deus diz assim, como prova de que eu já fui dono aqui, vou deixar limpa. Vou deixar limpa. É por isso também que os religiosos não entendem que quando um miserável desse volta, ele já volta no lugar que ele parou. Como é que pode? Ele tem que pagar um preço, ele tem que sofrer, ele tem que se arrebentar, ele tem que ser excluído. Não vai! Quando ele volta e diz, Senhor, eu me arrependo, Deus apaga o passado dele, joga tudo no lago de esquecimento e começa do lugar que ele parou. É por isso que quando ele volta, ele já volta cantando, profetizando, pregando, orando, manifestando cura, a glória, a graça. Isso é coisa nossa, rapaz. É que você ficou aqui com paciência, e glória a Deus pela sua paciência. Aí vem os trabalhadores de última hora. Eu vou dizer para você quem são os trabalhadores de última hora. Eu vou dizer, você está preparado? Mas se você for orgulhoso, você vai desviar agora. Sabe quem são os trabalhadores da última hora? São todas aquelas pessoas que o diabo pensou que os tinha tragado. Pensou que os tinha tragado, que pregaram muito, que profetizaram muito, que oraram muito, que cantaram muito, que foram muito especiais na obra de Deus, porém, descobriram na sua humanidade fraquezas que não conseguiram administrar. Mas quando essas pessoas começarem a dizer, Deus, me traz de volta, Deus apaga tudo na hora, porque já está resolvido no Calvário. Em pouco tempo, esses que voltarão cansados, feridos, sobrecarregados, receberão um renovo tal de Deus e veremos uma ação sobrenatural através da vida deles. Se prepare. E não adianta nem fazer esse negócio. Eu já estava aqui primeiro. A obra está aqui antes de você, irmão. A obra é de Deus. Fica feliz por fazer parte da forma que Deus está te dando. Diga graças a Deus. A carne morreu, a palavra te limpou, habilidades ministeriais aparecem através de você. Comunicação da visão, autoridade profética, evangelismo e missões, pastoral, comunhão, não significa tudo isso, não significa título. Tem gente que nunca vai ter um título pastoral, mas ele tem uma capacidade de agregar as pessoas em torno dele que é impressionante. Ele nunca vai receber uma credencial, mas aonde ele está as pessoas param para ouvir. Fala de novo. Você ora por mim? Eu tenho um amigo meu que se formou médico agora, mas antes dele se formar médico, ele sempre foi farmacêutico. E ele era aquele farmacêutico, sabe que todo mundo tem um farmacêutico de confiança, que era o médico da farmácia, mesmo não sendo médico, mas era um farmacêutico que era tido como médico, porque a atitude dele era muito mais profissional do que médico. Quantas receitas que chegavam e diziam assim, olha, o doutor mandou tomar isso. Ele falou, o que o senhor tem? O senhor tem isso. Isso vai matar você. Vamos mudar esse negócio? Ele mudava o remédio, o cara ficava bom. Pensa no homem, agora ele se formou médico. Porque voltou a estudar depois de velho, brinco com ele, 50 anos voltou a estudar. Então vamos lá, se estiver me assistindo, hein, Rogério? Só Deus. O nome dele é Rogério também. Aí, está aqui as habilidades ministeriais. A carne morreu, a palavra te limpou. Você tem habilidades ministeriais? Sobrenaturalmente você é convidado para habitar esse lugar aqui. Ó.
A Bíblia diz, primeira epístola de Pedro 4:14, por causa das muitas revelações de Deus, muito eu sofri. Mas quanto mais eu sofria, mais o seu espírito se tornava forte dentro de mim. Oh. Quando você entra nesse espaço aqui, ó, você tem um nível de revelação ativado em você que as pessoas dizem, como é possível? Mas eu já li isso 200 vezes. Há um processo, você transita aqui, ó, profeticamente, ministerialmente. Aqui está o nível de revelação elevado, capacidade de discernimento bíblico, porque o dom profético bíblico não é o enunciado profético daquele que deixa você com medo para você crer na palavra, é a habilidade de lidar com os textos. Do outro lado, nós temos a mesa de pães asmos, com cheiro doce, gosto amargo, que fala de satisfação. Lembra de uma canção antiga? Estou satisfeito com Cristo. Lembra? Satisfação. Quando você atinge esse ambiente aqui, irmão, não tem prato de Satanás, não tem convite do inferno, não tem manjar de demônios que te tira desse ambiente. Você tem tudo que você precisa. Você está tão completo pela revelação de Deus. Satisfação, cheiro doce, gosto amargo. Não preciso disso. Eu tenho tudo o que eu quero. A presença dEle, a graça dEle, a força dEle, a palavra dEle, o toque dEle. Ele é tudo o que eu quero. Você está tão cheio de revelação e tão satisfeito nele, altar de incenso, que tudo o que resta para você é adorá-lo. Altar de incenso, fumaça que não cessa. E deveria ser carregado aceso e fumegando, porque a adoração não cessa. É aqui, ó, nesse ambiente aqui, que o Salmo 91 acontece. Salmo 91 não é patuar de crente preguiçoso, que deixa em casa aberto. Tem gente que tem, você já encontrou? Gente que deixa o Salmo 91 aberto na parte, tinha que estar amarela, assim. Que é isso aí, irmão? Não é para guardar a casa. Tá bom. Ok. Salmo 91 é o salmo do crente maduro, que se encontrou com Deus no lugar santo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Não temerei espanto noturno, nem peste que voe de dia, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão a meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Verei com os meus olhos a recompensa dos ímpios. Você está escondido nele. Nada mais importa, nada rouba o teu coração. Meu Deus, mas não tem uma série da Netflix que tira você daqui. Tira não, rapaz. Entendeu? Não tira. Esse ambiente aqui te faz acessar esse espaço. Ó. Isso tudo está nele. Cristo, o caminho. Aonde está esse tabernáculo hoje? Nós o somos. Enquanto nele. Aqui dentro dessa arca aqui, ó, havia 3 elementos. E o texto, quando menciona isso no versículo de número 4, diz que ali estava o maná, a vara de Arão e as tábuas da aliança. Perceba que é uma visão de cima para baixo. Você tem que avaliar de baixo para cima. Porque é uma visão das coisas invisíveis, das coisas espirituais. Então, o texto apresenta maná, vara e tábuas da lei, ou a palavra de Deus escrita nas tábuas. Então, preste atenção. As tábuas da aliança falam de revelação. O maná fala de experiência. E a vara de Arão que floresce fala de produtividade. 1, 2, 3. 3 anos. Eu já expliquei isso aqui. Quando Jesus, ele chama a atenção da figueira e os discípulos observando, ele volta de Betânia, passa por lá e diz, não tem fruto em ti? Nunca mais tenha. Lá em Lucas 9, a observação é diferente. Quando a Bíblia diz, pô, já 3 anos eu procuro fruto nisso aqui. E não me dá nada. Corta agora. Aí o vinheteiro, que representa o Espírito Santo, diz, espera, me dá mais 1 ano. 4º ano é o tempo da plenitude. 4º ano. Tá vendo? 3 andando na fornalha, o 4º é ele. Percebe? 4 dias lá, os degraus de Jacó. Presta atenção.
Quarto, me dá mais 1 ano para que eu possa regar, adubar, e então, se não produzir, corta-o. Existe um período de tempo de produtividade. Você aceita Jesus, ok? Sacrifício, pia, ministério, revelação, satisfação, vida de adoração, nada mais importa, acesso a revelação, experiência, testemunho. Por que tem gente que não serve, não valoriza o serviço e o testemunho dele é irrelevante? Porque não dá valor à experiência, ou nem experiência teve. A falta de experiência é uma ausência de revelação, uma revelação equivocada. A revelação de Deus nos arrastará a um nível de experiência tal que o produto, o resultado final disso será testemunhar, frutificar, multiplicar, manifestar esse reino, essa graça de Deus. Você entendeu até aqui? Percebe isso? Nessa revelação, dessa manifestação aqui desse tabernáculo sobrenatural, aqui o terrestre trazia o significado dentro da perspectiva humana, da capacidade humana de entender daquilo que seria o caminho que Cristo faria. Lembra quando eu expliquei, ele está na cruz? Pastor Jefferson, volta aquela imagem anterior, por favor. Lembra quando eu ministrei sobre ele na cruz e a alma dele sai? Percebe? Ele na cruz, o evangelho é anunciado, incorruptível, na cruz, sacrifício, a alma dele sai. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 8, Hebreus capítulo 9, aqui os sacerdotes auxiliares trabalhavam, mas aqui só o sumo sacerdote entrava. Para trocar, ou para manifestar o sangue, pedindo que fosse perdoado o pecado do povo. É aqui que esse sumo sacerdote era amarrado, ele ia para cá. E a sinetinha, blim, 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 blim. Enquanto tivesse barulho, ele estava de pé, estava vivo. Parou, a corda arrastava, porque a glória de Deus lá, a santidade de Deus o matou. Né? Então, Cristo na cruz, sacrifício, a alma sai, ele encara. Só que agora é o Éden original. É o acesso ao tabernáculo celestial. E lá estava a espada e todo aquele processo que eu expliquei, que transpassaria a sua alma para ter acesso à presença de Deus, que é lá no lugar santo, onde o testemunho, a experiência e a frutificação, está lá o Senhor. A lei determinava que o pecador tinha que morrer. Por isso Cristo tinha que morrer. Por isso ele morreu. Ele morre, cumpre a lei e ressuscita pelo seu próprio poder. Mas como sumo sacerdote, de mão vazia, ele não podia entrar. Então ele acessa, trazendo num cálice o seu próprio sangue. E a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 12, versículo 24, que o sangue dele fala mais alto que o sangue de Abel. Em Hebreus capítulo de número 10, a partir do versículo 5, ele diz, tira o primeiro e estabelece o segundo. Então ele cumpre agora aquilo que era o ambiente do tabernáculo terrestre, ele vai para o tabernáculo original e diante de Deus leva o seu sangue e nos tira de lá. Diga graças a Deus. E por incrível que pareça, é exatamente isso que está escrito do versículo 1 até o 28. De uma forma simples. Assim para você pegar, porque tudo o que está descrito aqui, registrado aqui, esse ambiente do lugar santo, quando Cristo passa aqui, ó, tudo isso aqui, agora já não existe mais. Operam tudo na pessoa dele. Então, só esse ambiente aqui está ativo, ministérios e presença. Só que isso tudo se tornou ele. O verbo se manifesta nele. Então, quando você aceita Jesus, o caminho das águas, o batismo, o sepultamento semelhante a ele, saindo das águas, ressurreição, ressuscitados com ele, dando o testemunho dele, por ele, para a glória dele. Então, isso é interessante. A partir do versículo 15, existe a comparação dos dois sacerdócios. Versículo 16 e 18. Do 16 ao 18. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Quer dizer, o poder da morte, o poder da morte e o poder do testador, ou o poder daquele que é o autor do testamento. Então, a instituição aqui da nova aliança
realmente ocorreu em Cristo, porque a morte dele deu validade àquilo que deveria ser o plano de total e absoluta reconciliação de todas as pessoas. Uma passagem que eu acho interessante aqui, ó, do 19 ao 22. Gente, eu estou conversando com você como eu converso lá em casa com os meus filhos, ó. Versículo 19. Porque havendo Moisés anunciado ao povo, isso aqui é muito forte, gente. Pensa numa pérola, sabe aquelas pérolas assim olha só isso aqui, ó, vale a pena você destacar. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã púrpura e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro, possivelmente registros da lei, que já se organizavam em memória, em registros da lei, assim como todo o povo. Então, esse sangue que Moisés pega, prefigurava, preste atenção, quando ele pega a água com lã púrpura do isopo, e ele movimenta isto na bacia e joga sobre o povo, ele estava mencionando prefiguradamente aqui a antiga e a nova aliança. E esse aspergir do livro aqui significava que, quando ele está aspergindo aquele sangue sobre o livro, significava que estava se estabelecendo um acordo. Estava se estabelecendo um acordo entre Deus e os homens. Baixo essa lei, o meu acordo é: se vocês cumprirem essa lei, viverão por mais dias. E o povo dizia: cumprindo a sua lei, recebemos mais dias de vida, segundo o Senhor nos prometeu. Entende sobre isso ou não? Significa que, da mesma forma, o sangue de Jesus derramado, o sangue que flui do seu corpo, tem o mesmo efeito. Quando o sangue de Jesus escorre pelo seu corpo, tocando o seu corpo, ele aponta para a humanidade. E ele está dizendo: a gente está assinando um contrato aqui agora, que se vocês acreditarem pela fé no que eu faço aqui, pela fé eu libero sobre vocês a esperança da vida eterna. Então, por favor, não quebrem o contrato. Estava tudo ali, manifestado ali, do mesmo jeito, da mesma forma. A antiga e a nova aliança estavam conectadas e agora estava sendo estabelecido o acordo. Eu assumo um compromisso, o meu acordo com vocês. Se vocês se mantiverem fiéis ao que eu estabeleci, ao meu propósito de reconciliação, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Significa que quando nós desprezamos o sacrifício de Jesus, quando nós desprezamos a fé naquilo que aconteceu na cruz, quando nós desprezamos, nós rompemos com o contrato e perdemos o direito de desfrutar daquela graça e daquele perdão sobre nós. Tudo está conectado, terra e céu, e tudo estava diante de um propósito. Aleluia. O sangue de Cristo é superior. O sangue de Cristo fala mais alto. O sangue de Cristo reconciliou com Deus todos os homens, e não só um grupo isolado de pessoas, mas reconciliou com Deus todos os homens. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz em Levíticos, no capítulo de número 27, dos versículos 2 a 27, que cada indivíduo tinha um valor em prata para tratar do processo da sua redenção, e varia. Indivíduos de 25 a 30 anos poderiam se oferecer de 25 a 30 moedas de prata para que ele pudesse ter acesso, para que ele pudesse desfrutar de um pouco de paz, né, com a sensação de salvação. Havia um preço para criança, um preço para adolescente, um preço para mulher, um preço para idoso, um preço para homem. Havia um preço conforme a idade. Sabe por que Judas negociou com os principais dos sacerdotes 30 moedas de prata pelos 30 anos de Jesus? Isso era um procedimento litúrgico.
Tudo aquilo que envolve sacrifício, o Senhor diz assim: eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Sacrifício não é algo feito com dificuldades. Jesus está dizendo: eu não quero que vocês se apeguem a ritos. Esses ritos de vocês são muito bons nesse ambiente de rito, nessa liturgia de aparência, mas vocês não têm compaixão e misericórdia das pessoas. Do outro lado, ele dizia assim: pare de pegar esses prosélitos desgraçados e torná-los fariseus como vocês. Vocês estão colocando-os 2 vezes no inferno. Percebe? Por que algumas pessoas não suportaram e desistiram? Porque eles foram tirados de um ambiente religioso e foram colocados num outro ambiente religioso, pior ainda. Porque no outro ambiente religioso onde eles estavam, eles ainda falavam com pai e mãe, mas no ambiente que eles foram inseridos, eles abandonaram os pais, a mãe, os amigos, os vizinhos e as pessoas. Você já ouviu falar que crente, depois que vira crente, ele fica chato? Quando ele não era crente, ele era legal, simpático, conversava com todo mundo. Hoje não, graças a Deus, as pessoas estão amadurecendo. Mas antigamente, eles ficavam chatos. Percebe? Eu volto a dizer: quer entender Deus? Olhe para o Filho. Quer entender Deus? Olhe para o Filho. Não olhe para a denominação. Não olhe para a religião. Não olhe para ritos sacrificiais. Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, agora a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade de Deus nas alturas. Aleluia. Onde é que você está por aqui? Você já passou pelo Evangelho? Carne já morreu. A vida que vivo em mim, não vivo em mim mesmo, mas vivo-a no Filho de Deus. A graça da revelação da palavra, as muitas águas. Uma catacumba, quer dizer, as muitas águas. Um abismo chama outro abismo. Nada mais importa. Oh, meu Deus. Quando você passa por aqui nele, você entra aqui nele. E quando o Pai olha para você, o Pai não vê você, o Pai vê ele. Lembram do episódio de Jacó? Quem lembra? Hã? Engraçado. Fala de novo. Sou eu, meu pai. Você pode chegar perto, pelo menos, para eu te abraçar? E o pai está certo, porque ele não vê. É estranho a voz é de Isaac, mas a pele é de um cordeiro inocente, um animal morto inocentemente, que lhe cobre o cheiro. Não consigo sentir o cheiro de Jacó, só sinto o cheiro de Esaú. É assim que funciona. Você vem de lá para cá com a sua voz de Jacó, com todo o engano, com toda a sua natureza, e ele lança os nossos pecados no mar de esquecimento e não quer mais. Então você diz assim, o Benhur diz assim: Pai. O pai olha do céu e diz assim: eu conheço essa voz é humana, fraca, frágil, essa voz é limitada, essa voz me trai, me abandona. Mas é estranho, eu ouço a voz, mas não vejo, eu só vejo o sangue do meu filho. Eu não vou discutir com o seu sangue. Vem aqui, Benhur, que eu vou lhe abraçar. Acabou a conversa. Isso é graça.
Tem seu preço, tem seu preço. Pastor, eu fico confuso quando o senhor diz que se precisar pagar alguma coisa, Cristo não precisava ter vindo. É verdade. Se você tivesse que resolver o problema do seu pecado, para que morrer? Agora existe uma maturidade. Nós vamos falar sobre isso nos próximos cultos. Vou trazer sobre a maturidade da graça para você entender. Mas nesse instante, nesse primeiro momento, tudo que você precisa saber é que a partir do momento que você diz, eu me arrependo, apagou. Imediatamente apagou. É como se nada tivesse acontecido diante de Deus. Feche os teus olhos, abaixa a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, é a tua palavra quem faz isso. E nós cremos que o Senhor está no controle absoluto de todas as coisas. Queremos também declarar em alto bom som, não vivemos mais nós, mas o Senhor é que vive em nós. E a vida que vivemos agora, vivemos no Filho de Deus. Senhor, eu aprendo por tua palavra que quanto mais eu vivo a sua vida, mais eu me pareço contigo e mais da sua graça é vista em mim. Isto é o suficiente para reconciliar minha casa, minha família, meus filhos, tocar meus amigos, mas também sei, Senhor, que a ignorância de muitos, porque não podem ver e não podem ouvir, não compreendem esta graça. Então às vezes eu sofro tanto por isso, mas obrigado, porque até no sofrimento eu me pareço tanto contigo. Obrigado, Jesus, porque por nossas forças e mérito não seria possível, mas o teu sangue tornou possível, a tua cruz tornou possível, a graça tornou isso possível. Senhor, batiza os teus filhos agora com um batismo de amor, que há muito tempo eles não sentiam. Tira dos teus filhos todo o pesar, alivia a carga deles agora. Arranca dos teus filhos toda a dor, toda a expectativa que se tornou em torno daquilo que parecia o Senhor ter se afastado, ter esquecido, deixado de falar com eles. Senhor, tira dos teus filhos toda a carga e a sobrecarga de verem muitas vezes gente desonesta, gente sem compromisso, sem fé, triunfar, prosperar. Meu Deus, e os teus filhos disseram, como isso é possível, meu Deus? Senhor, tira o pesar, tira a carga, produz alívio. Senhor, produz na vida deles agora um nível de fé, fidelidade, graça que eles acharam, que eles não pensavam que teriam. Senhor, amplifica agora, a partir de agora, esta fé e esta graça sobre eles. Pai, nós os abençoamos com esta palavra, crendo que o Senhor está fazendo algo novo em nós. Senhor, tua presença, meu Deus, é tudo que nós mais queremos. Eu vou te dar um minuto para você orar com as suas próprias palavras o que você ouviu esta noite. Faça uma oração agora. Graças a Deus. Enquanto
Quantos podem aplaudir a Jesus por esta palavra? A Ele seja a glória para sempre. Amém. Você está feliz? Diga graças a Deus. Amém. Queridos, vamos dizimar e ofertar na casa do Senhor. Então retornaremos para a nossa casa. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado pelo carinho. Pode vir aqui, irmão Sebastião. Glória a Jesus. Obrigado, irmão Roneide. Quero encorajar você. Obrigado pelo carinho. Aqueles que estão em campanha conosco, esta é a última semana que nós vamos estar recebendo a sua oferta de propósito para 2020. Obrigado a todos os que responderam de forma generosa e entenderam o propósito, que na verdade a ideia não era financeira, a ideia era estimular você a que nenhum outro senhorio domine a sua vida. Perguntaram para Jesus por que eles perderam a visão e a audição. Jesus disseram, por causa da angústia e da avareza. Vou falar de novo, ok? Jesus, por que eles não conseguem ver e nem ouvir? E o Senhor disse assim, por causa da angústia e por causa da avareza. Quer dizer, entraram em desespero e aceitaram um outro Senhor. Então você que de forma generosa, grata, sabe que o seu culto é completado com a sua demonstração também financeira. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?